Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o quanto é bizarra a intervenção do judiciário na segurança pública em prol de criminosos, especialmente em tribunais superiores. Também vou apresentar para vocês as soluções para isso, né? Não só o endurecimento das legislações, né? A legislação penal, processual penal, a lei de execuções penais, que aliás, muitos desses projetos, né, eu consegui aprovar ainda nesse segundo mandato. Falta aprovação no Senado e sanção do presidente da República, mas a gente está no estágio avançado de tramitação. A gente vai falar sobre isso e você vai ficar estarrecido sobre o quanto é bizarra a intervenção, né, do STF, especialmente na segurança pública por meio da chamada ADPF das favelas. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e lembrar que nós estamos com as matrículas da Academia Valete abertas. Você que quiser ser um dos nossos alunos, você que quiser se formar nesse ano, seja para ser um formulador de políticas públicas, nos ajudar a desenhar projetos, nos ajudar a escrever o nosso livro amarelo, em qualquer setor que seja da sua especialidade, infraestrutura, saúde, educação, segurança, né? A Academia Valete vale muito a pena. Para você também que quer disputar eleições, para você que quer estar ao nosso lado em 2026, nós vamos precisar de candidatos em todo o país. Queremos fazer a maior bancada possível de deputados federais, disputar, ser competitivos. Até estamos tendo conversas, já revelo para vocês, com alguns possíveis candidatos a governador em alguns estados importantes do nosso país e eventualmente até candidatos ao Senado, né? Isso sem falar, claro, que nós teremos um candidato à presidência da República, um candidato puro sangue do Movimento Brasil Livre, que esteja alinhado com todos os nossos princípios, com todos os nossos valores, e você pode e deve fazer parte dessa mudança que vai ser promovida pela nossa geração para colocar esse país num rumo de país desenvolvido e não a esculhambação em que a gente vive hoje. Bom, para começar esse vídeo, eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando sobre as limitações que são impostas nas operações feitas contra facções criminosas. Dá uma olhada. Tá trabalhando, a polícia tá aprendendo, a polícia a gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição, hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então é o seguinte, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntou, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem disso? Não, tem disso não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né, que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Vamos lá, essa análise do governador nesse ponto tá absolutamente irretocável. Imagina, primeiro, olha que bizarro, né, você ter um partido ingressando com uma DPF, né, no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo, ele exerça as funções do governador, do Poder Executivo, no lugar do Poder Executivo que foi eleito para isso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, né, você precisar de um fato extraordinário para levar a polícia para favela. Isso é bizarro. Como ele bem colocou, você está privando os mais pobres de ter segurança pública.
de ter ostensividade. Na Zona Sul, onde ficam os ricos, aí a polícia pode ficar ostensivamente. Mas, nas favelas, onde moram os mais pobres e, muitas vezes, os chefes de facção criminosa moram, dominam o território e exploram todo tipo de serviço, substituem o próprio Estado, fornecendo ali energia elétrica, água, fornecendo não, né? Roubando 70% já, né? Salvo engano, da energia do Rio de Janeiro é gato, né? É basicamente milícia desviando energia para depois cobrar como se o prestador, como se o gerador e o distribuidor, né, da energia fosse a própria milícia. A mesma coisa com água, também gás, né? E por aí vai. Então você proíbe de maneira ilegal e inconstitucional, por quê? Não existe lei dizendo que é extraordinária operação policial em favela ou rondas ostensivas em favela. Não existe na nossa Constituição nenhuma previsão em relação a isso. Logo, não deve haver nenhuma restrição imposta pelo judiciário, porque o judiciário, em tese, só deveria atuar, intervir ou exigir que o Estado cumpra a legislação. Se não está previsto em legislação, não é o judiciário que vai legislar e determinar que o Poder Executivo vai fazer ou não. Outro ponto bizarro, por que diabos, para fazer uma operação policial, você precisa avisar Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde? Isso é absolutamente injustificável. É pedir para a operação vazar se, quando fica só na polícia ou no Ministério Público, muitas vezes operações contra grandes facções criminosas vazam por causa da... Em São Paulo a gente tem a divisão das gravatas do PCC, né? Que são não apenas os advogados, mas promotores e juízes que chegaram aos seus cargos com a ajuda do PCC. Policiais, delegados. Se quando você restringe para os órgãos ali de segurança pública, para o órgão acusador, muitas vezes já vaza, imagina ampliando esse leque para Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que não deveriam ter nada a ver com operação policial, né? Olha só os pedidos dessa DPF que foram levados ao Supremo para o Supremo obrigar o governo do estado a fazer ou deixar de fazer. Determinar que o estado do Rio se abstenha de utilizar helicópteros como plataforma de tiro ou instrumentos de terror, com a consequente suspensão de 2 decretos que tratam sobre o uso de helicópteros. Ou seja, a polícia já está em desvantagem porque ela está subindo o morro. É muito mais fácil atirar de cima para baixo do que de baixo para cima. O helicóptero serve para nivelar o jogo. Me lembrou daquela cena do The Boys, né? Essa. O que você fez? Nivelei o jogo. Para nivelar o jogo, mas chega o pedido aí para a DPF e diz que não, que helicóptero não pode ser utilizado, né? Dando uma vantagem abertamente, de maneira escancarada, para o tráfico, para o crime organizado matar policial. Aí, nessa dificuldade do policial atirar de baixo para cima, quando no meio do tiroteio morre algum inocente, a responsabilidade sempre vai recair sobre a polícia, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista midiático. Quando na realidade a culpa é do bandido. Por quê? Se a polícia tá subindo e o bandido não atira, ou o bandido não tá armado, a polícia não vai atirar, não vai ter troca de tiro, porque a polícia não quer trocar tiro. A polícia não quer arriscar sua própria vida, não quer passar o risco de nunca mais voltar para sua mulher, pro seu filho. A polícia, no mundo ideal, obviamente que ela gostaria de, vou subir, vou prender, pronto, tá tranquilo, não tem confronto. Só há confronto porque os bandidos recebem a polícia bala, né? Quando a polícia vai fazer uma operação, vai cumprir um mandado de busca e apreensão, pedir de um mandado de prisão preventiva, provisória, temporária. Na minha avaliação, a responsabilização deveria ser dos criminosos, porque só há confronto quando o criminoso quer. Vamos lá. Também pedidos para que o Rio de Janeiro entregue ao STF planos de segurança pública. Uma coisa assustadora. Por que diabos um governo tem que mandar um plano sobre qualquer política pública? Vamos esquecer que é segurança. Vamos supor que você pedisse para que uma política de saúde, uma política de educação fosse submetida ao Supremo. O Supremo vai fazer uma análise política e olha só, eu conheço gente que trabalha na assessoria do Supremo e que diz que ele já possui um sistema interno de formulação e análise de políticas públicas. Olha o ponto que a gente chegou. Nós já temos uma estrutura oficial, ou nem tanto, né, do STF para analisar e discutir política pública. É o parlamento que tem que fazer essa discussão. O Supremo não tem estrutura para isso. Vamos esquecer o pequeno detalhe de que não é a competência do STF avaliar e executar políticas públicas. Vamos esquecer esse pequeno detalhe. Ainda que fosse, o Supremo não tem corpo técnico para isso. E nesse ponto, você sabe que eu vivo esculhambando os gastos da Câmara dos Deputados e por aí vai. Mas nesse ponto,
é algo a se elogiar a Câmara dos Deputados. A Câmara possui quadros, servidores, concursados, cedidos de outros órgãos muito qualificados. Muito qualificados. Quando eu fui presidente da Comissão de Educação, tive muito contato com a assessoria de educação, muito qualificada. Os assessores, eventualmente, podem até ter uma opinião divergente da sua. Eles vão fazer um parecer técnico, mostrando todos os lados, ou mesmo fazer aquilo com o seu ponto de vista, com a sua ideologia, que você pedir a ele para fazer o relatório, e sempre com uma pesquisa e com um trabalho robusto. Consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, assim, os salários são muito bons, tá? Mas eu não tenho dúvida de que os assessores são assessores por vocação, porque com o nível de conhecimento que eles têm, poderiam ganhar muito mais na iniciativa privada, trabalhando em bancos de investimento, fazendo análise econômica e por aí vai. Gente muito qualificada. Não sei se vocês sabem, né, mas o Tarcísio, governador de São Paulo, ele é consultor licenciado da Câmara dos Deputados. Ele é um consultor concursado na área de infraestrutura. É o concurso mais disputado do Brasil, o concurso para consultoria da Câmara e para consultoria do Senado. Nós temos estrutura para debater políticas públicas. A maioria dos deputados não usa, a maioria dos deputados não lê, a maioria dos deputados não se consulta com os servidores. É verdade, mas aí já não é problema da estrutura da casa, aí é o problema do deputado que está lá e do eleitor que levou esse deputado para lá. Pedido para que as operações policiais não sejam feitas próximas de escolas ou hospitais. Nisso, eu até posso entender a intenção, não ter operação perto de escola ou de hospital para não colocar em risco quem está na escola ou no hospital. Mas qual que é o efeito indesejado dessa medida? Levar o crime para perto de escola e hospital. Porque se não pode ter operação policial perto de escola ou hospital, eu, criminoso, vou me instalar perto de uma escola ou do hospital. É óbvio. A famosa história das boas intenções. Economistas da escola de Chicago falam muito sobre isso, né? Das boas intenções do governo, das esquerdas, daqueles que se acham iluminados, né? Para tomar decisões no lugar de representantes eleitos, ou os próprios representantes eleitos que se acham iluminados o suficiente para prever todas as hipóteses da realidade, tudo que acontece no mercado e, portanto, vir com uma regulamentação específica da sua cabeça. Isso causa esse tipo de dano colateral. Essa DPF é como se fosse uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, se eu discordo de uma lei e acho que aquela lei viola a Constituição, ou mesmo se eu acho que uma emenda à Constituição viola a própria Constituição, eu ingresso com uma ADI, uma ação de declaração de inconstitucionalidade. A DPF é uma ação subsidiária, ou seja, quando eu quero argumentar pela inconstitucionalidade de um ato normativo, mas aquele ato normativo não é uma lei, não é uma emenda constitucional ou outras hipóteses previstas para a ADI, eu aplico a ADPF. Há um abuso no uso de ADPFs. Por quê? Contra um decreto, que aqui é o caso, né? Um decreto do governador, ou vamos pegar São Paulo, o PSOL entrou com uma DPF contra um muro, que é o muro ali da Cracolândia para proteger, né, quem tá passando de carro e também para evitar que os próprios usuários de crack morram atropelados. O PSOL vai lá e entra com uma DPF e um decreto de um prefeito é julgado pelo Supremo Tribunal Federal sem passar por nenhuma outra instância antes. Isso não é coisa de país sério. Isso não acontece em país desenvolvido. Você, se quer questionar aquele decreto, você questiona na primeira instância, aí vai para a segunda instância, e em havendo comprovação de matéria, da existência de matéria constitucional que precisa ser tratada pelo STF, aí que sobe. Mas antes você não vai discutir diretamente um decreto de um prefeito sobre um muro no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é para debater matérias constitucionais que já tiveram sua relevância constitucional demonstrada. Por isso que o Supremo ganha superpoderes. Qual que é a defesa do Supremo sempre que você fala que ele está agindo quando não deve? Ele fala, olha, eu só ajo quando sou provocado. E, em regra, isso é verdade. Tirando o inquérito das fake news, que abriram de ofício o próprio Supremo, os outros casos em que o Supremo, né, interveio em marco temporal, nesse caso do muro da Prefeitura de São Paulo, nesse caso da DPF das favelas, ele foi provocado. Qual que é o problema? O Supremo pode ser provocado por tudo. E mais, existe um amplo rol de legitimados, ou seja, pessoas que podem propor essas ações. Quando a gente vai comparar com países desenvolvidos, são muito menos aqueles que podem propor, os legitimados para propor, né, uma ação de natureza constitucional. Aqui é um monte de gente. Um partido político que não tenha batido a cláusula de barreira pode ingressar no Supremo Tribunal Federal.
Por isso que a Rede, por exemplo, durante muito tempo judicializou tanta coisa. Quando o Randolph era da Rede, bastava um parlamentar no partido, aquele um parlamentar dava o poder de provocar o Supremo e fazer com que o Supremo fizesse uma revisão do que foi votado, né? Vamos supor, um único deputado votou contra os outros 512. Esse único deputado tem o poder de provocar o Supremo para o Supremo reverter o entendimento dos 512. Não que os 512 não pudessem estar errados, até podem aprovar uma lei inconstitucional, mas não é razoável você ter esse número de pessoas que podem propor a DPF. Então, eu estou ingressando com um projeto e vocês que são da área do direito podem contribuir, me mandem suas contribuições nos comentários ou pelo meu Discord, para restringir quem pode ingressar com uma DPF e, ao mesmo tempo, restringir também os atos que podem ser alvo de uma ADPF. Assim a gente consegue colocar uma amarra estrutural, porque a gente sempre fica dependendo, tem que indicar um bom ministro de direita por STF, a gente sempre fica dependendo da composição de ocasião do Supremo, quando na verdade o problema não está em um ministro ou outro, o problema está na estrutura do Supremo, o problema está no poder do Supremo. Não interessa, pode ser o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal do universo, sentando numa cadeira do STF do Brasil, ele vai ter poderes que ele não deveria ter, e mesmo sendo o melhor do mundo, mesmo tomando só decisões corretas. E a gente sabe que o nosso Supremo é o contrário, né? Não só tem superpoderes, como utiliza da pior maneira possível esses superpoderes. Então, eu vou apresentar esse projeto e conto com o apoio de cada um de vocês para a gente conseguir levar essa iniciativa em frente.